Olá, boa noite. A operação da Polícia Federal prende 4 militares de Força Especial do Exército e um policial federal. Eles planejavam matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes e dar um golpe de Estado. A trama foi discutida na casa de Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. E você vai ver também. No último dia de G20, Lula pede a maiores economias do mundo que antecipem meta climática em 10 anos e passa a presidência rotativa do grupo para a África do Sul. Nova foto da cúpula tem presença de Joe Biden e ausência de Javier Milei. Polícia de São Paulo divulga a identidade de homem suspeito de ser o olheiro em morte de delator do PCC no Aeroporto Internacional de São Paulo. Força Tarefa oferece R$50 mil para quem localizar Cauê do Amaral, que está foragido. A Polícia Federal prendeu os responsáveis, segundo a investigação, por uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Logo pela manhã, policiais cumpriram mandados contra militares que elaboraram um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente, na época presidente eleito, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que os autores estiveram bem perto de cumprir esse objetivo. Nós vamos a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que traz todas as informações ao vivo para a gente dessa denúncia que é de uma gravidade nunca vista no nosso país, né, Amoroso? Boa noite para você. Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. Um assunto que repercutiu o dia inteiro, Voltando a falar da fala do ministro Lewandowski, ele classificou como extremamente preocupantes as informações sobre esse plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. O ministro da Justiça, ele estava comentando sobre a operação contra-golpe, que foi deflagrada pela Polícia Federal logo na manhã de hoje e prendeu 4 militares do Exército e um agente da Polícia Federal. Sobre essas prisões, inclusive, Lewandowski afirmou que é inadmissível que agentes do Estado atentam e façam crimes contra o próprio Estado. O ministro da Justiça afirmou que, na avaliação dele, não houve falha de segurança neste caso. Lewandowski comentou que teve uma conversa com o presidente Lula sobre essa situação e que o petista afirmou para ele que ficou completamente estupefato diante dessa trama golpista. Nós separamos um trecho da fala do Lewandowski para poder passar agora, vamos assistir. Eu quero dizer que a Polícia Federal está decepcionada que um dos seus participou dessa tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado democrático de direito. É possível que este agente da Polícia Federal tenha sido convocado para trabalhar na segurança do presidente eleito, dado o seu conhecimento, do cotidiano do Palácio do Planalto. Realmente chegaram muito perto. E eu acabo de ler as 200 e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, criminoso que eles estavam urdindo. Muito grave que pessoas que foram formadas pelo Estado para o emprego lícito da violência, foram armados pelo Estado, pratiquem esse tipo de atentado contra o próprio Estado. Isso é absolutamente inadmissível. O inquérito prossegue, deverá terminar, nos próximos dias ou semanas, em que estes aspectos todos serão deslindados, serão aprofundados. As revelações da operação contra-golpe repercutiram e muito aqui em Brasília. Nós preparamos uma reportagem contando os detalhes dessa operação e também das repercussões. Vamos acompanhar. Os agentes prenderam 4 militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, e um policial federal suspeitos de envolvimento num plano de golpe que incluía a execução do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes. São eles o general de brigada Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima,
o major Rodrigo Bezerra Azevedo, o major Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. O capitão Lucas Guerelos também foi alvo de buscas. Os kits pretos são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. De acordo com o próprio Exército, os kits pretos tinham, até o ano passado, um efetivo de cerca de 2.500 militares. O general Mário Fernandes é o militar de mais alta patente alvo na ação de hoje. Ele foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2022, durante o governo Bolsonaro. De acordo com a polícia, ele era o ponto focal do governo Bolsonaro com os manifestantes golpistas. Além de receber informações, o general fornecia material e orientava os manifestantes instalados no quartel-general do Exército em Brasília. O general também atuou no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello. A operação de hoje, chamada de contragolpe, faz parte do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e a sequência de atos golpistas que culminaram na invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Há uma expectativa de que este inquérito seja finalizado ainda este ano. As investigações repercutiram entre autoridades e políticos. Em entrevista ao Podcast Liberados da Rede TV nesta terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a operação e defendeu que haja a devida punição aos golpistas. É uma operação deflagrada pela Polícia Federal para prender integrantes de uma organização antidemocrática, que visava violar o Estado Democrático de Direito, inclusive atentar contra a vida de autoridades por um fundamentalismo ideológico estúpido, mas infelizmente existente na sociedade hoje do Brasil. E isso está sendo combatido à luz desses crimes graves, evidentemente, de violação da democracia e contra a vida de autoridades. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que é um retrocesso imenso saber que estivemos perto de alguma coisa como essa. Nós amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. É preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Durante sessão em uma comissão do Senado, o senador Flávio Bolsonaro defendeu os investigados. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que não deve haver anistia para quem tentou dar um golpe de Estado. Essa investigação precisa levar das últimas consequências para que realmente todos aqueles que atentam contra a democracia sejam identificados e paguem por esse crime, porque a sociedade precisa, definitivamente compreender que aquele crime contra a democracia é algo que não pode ser tolerado. E por isso que a gente não pode falar em anistia e não pode falar em impunidade. A operação de hoje, que prendeu os militares suspeitos de tramar a morte de Lula, Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes e ainda dar um golpe de Estado, foi deflagrada no mesmo dia em que o tenente-coronel Mauro Cid foi à sede da Polícia Federal prestar um novo depoimento. Vamos conversar com o Igor Damasceno, que está acompanhando, sabe de tudo. Igor, ele voltou para prestar esse depoimento porque ele já tinha firmado um acordo de colaboração premiada e aí depois que a Polícia Federal descobriu toda essa trama golpista que até então não havia sido revelada pelo próprio Mauro Cid, essa trama para matar 3 pessoas importantíssimas da República, a Polícia Federal falou, peraí, tem alguma coisa de errado, você não contou a história toda, né? E o depoimento terminou agora há pouco, o que já se sabe, Igor.
Pois é, Amanda, de acordo com as investigações, Mauro Cid já sabia desse esquema, desse plano e não teria falado aos agentes, aos investigadores. Boa noite a você, também ao Augusto, a todos que nos acompanham. Esse novo depoimento de Mauro Cid aconteceu aqui na sede da Polícia Federal e durou cerca de 5 horas. Ele entrou e saiu por aquela garagem bem ali atrás. Ao fim, o advogado César Bittencourt não quis falar com a imprensa, só que a gente conseguiu fazer um registro da saída de Mauro Cid depois da oitiva. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Vocês vão acompanhar que Mauro Cid está no banco de trás do carro de César Bittencourt. A gente observou ainda a tornozeleira eletrônica que ele utiliza desde que deixou a prisão, desde que cumpre medidas cautelares. Lembrando que Mauro Cid não pode falar com a imprensa. Como você bem explicou, Amanda, esse novo depoimento foi marcado depois que os agentes da Polícia Federal conseguiram ter acesso a textos, fotos, vídeos, áudios, tudo armazenado no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Só que esses arquivos todos já estavam apagados e os agentes conseguiram recuperar esses arquivos com a ajuda de um software de tecnologia israelenses. Foi verificado que esses arquivos podem ser aquilo que é muito provavelmente o indício da primeira ligação que os agentes encontraram da cúpula do antigo governo federal com o golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Os arquivos ainda revelaram esse plano de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como vocês acompanharam na reportagem do meu colega Marcos Amoroso. Nós tivemos acesso a esse documento da Polícia Federal que detalha esse plano de execução. Nós preparamos uma reportagem que vocês conferem agora. Os assassinatos foram planejados numa operação clandestina chamada pelos membros do grupo como Punhal Verde e Amarelo. O plano seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, 2 semanas antes da posse presidencial. Para isso, segundo a Polícia Federal, os militares monitoravam o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Este documento mostra as rotas usadas pelo presidente e pelo ministro. Eles costumavam passar pelo Eixo Monumental, a Avenida do Exército e a Avenida L4. De acordo com as investigações, um agente da Polícia Federal, preso na operação de hoje, era responsável por passar informações sobre a segurança e as agendas de Lula, Alckmin e Moraes. Essas informações eram colocadas em um grupo de WhatsApp chamado Copa 22. Neste grupo, os investigadores encontraram uma minuta que detalha o plano. Para manter a comunicação, eles utilizavam 6 celulares registrados por terceiros e se tratavam com o nome de países para despistar a polícia. Também foi encontrado o levantamento de armas de grosso calibre que seriam utilizadas nas execuções. O arsenal incluía uma metralhadora, um lança-granada e um lança-rojão. Nesta conversa, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, e o major Rafael de Oliveira dizem que os custos da operação seriam de R$100 mil. Os gastos incluíam alimentação e hospedagem de pessoas que viriam do Rio de Janeiro para executar o plano. No dia 15 de dezembro, data em que o suposto atentado seria executado, a sessão plenária do STF terminou no início da noite. Neste dia, os ministros decidiram adiar a votação do orçamento secreto. Pouco depois, os militares compartilharam uma reportagem de um site de notícias para avisar que a sessão já tinha acabado. Às 8h48, um dos membros do grupo, com codinome Áustria, afirmou que estava chegando a um local que seria utilizado por Alexandre de Moraes. 11 minutos depois, Rafael de Oliveira, identificado como Teixeira Lafayette 230, pede para a Áustria abortar a missão, ou seja, desistir de matar Alexandre de Moraes. O motivo não ficou claro. Rafael de Oliveira ainda diz: tira a bateria, para que o celular não fosse rastreado. O grupo também cogitou envenenar o presidente Lula, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, o que facilitaria a utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Alexandre de Moraes também seria envenenado durante algum evento oficial público.
As investigações ainda apontam que todo o plano teria sido montado um mês antes, durante uma reunião na casa do general Walter Braga Neto, então ministro da Defesa do governo Bolsonaro. O general é próximo ao ex-presidente. Além de ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Os militares presos na operação de hoje já eram investigados pela Polícia Federal desde a abertura do inquérito que apura os atos golpistas. No entanto, os agentes ainda não sabiam qual a real participação deles. O plano dos assassinatos só foi descoberto após os agentes recuperarem conversas que tinham sido apagadas do celular de Mauro Cid. O objetivo era impedir que Lula e Alckmin assumissem a presidência do país. Já a morte de Moraes serviria para que ninguém fosse preso após o golpe de Estado. Olha, em nota, o Exército disse que os militares que foram alvo na operação da PF não participavam da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, na cúpula do Rio, do G20, e não se manifestou sobre as investigações. Já a assessoria do deputado federal Eduardo Pazuello disse que o general reafirma sua crença nas instituições e que tudo será esclarecido. Não conseguimos contato com os demais investigados. Hora de conversarmos com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, que está ao vivo no Rio de Janeiro, cobrindo o G20, que momentaneamente foi ofuscado por essa operação da Polícia Federal, né, Kennedy, que acho que trouxe à baila uma peça importante que faltava desse quebra-cabeça, né? Trata dessa trama golpista de militares de alta patente, de forças especiais chamados Kids Pretos, alguns deles muito próximos a Bolsonaro, como é o caso, por exemplo, do general da reserva Mário Fernandes, que foi número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, ficava ali na cozinha do Planalto. Essa trama golpista foi urdida na casa do Braga Neto, ministro de Bolsonaro e candidato a vice, e o documento que escreve, assim, descreve tintim por tintim como seria essa operação golpista, que incluía a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, foi impresso no Palácio do Planalto e levado ao Palácio da Alvorada. O que você conclui de todo esse roteiro do golpe, Kennedy? Boa noite. Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, isso mostra um plano para a instalação de uma ditadura militar no Brasil. Os detalhes mostram uma tentativa de golpe semelhante à que foi dada no Chile em 11 de setembro de 1973, quando mataram o Salvador Allende, né? Isso é uma coisa muito grave, muito séria. A PF fechou um quebra-cabeça. Você usou uma expressão muito feliz. Com essa operação, a PF mostra que o que aconteceu em 8 de janeiro não era maluquice. Não era uma coisa ali de uns velhinhos reacionários que estavam acampados lá no quartel-general do Exército em Brasília em 8 de janeiro. Era um plano bem planejado para assassinar o presidente eleito, assassinar o vice, assassinar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. República de banana, golpe militar clássico. Isso é gravíssimo, né? O Braga Neto foi candidato a vice, era chefe da Casa Civil. A trama nasce na casa dele. Né? A quem interessava, Amanda, isso? Interessava só o Braga Neto? Né? O general Ramos tem muita coisa para explicar, o general Heleno também tem muita coisa a explicar. Quando o Exército fala que 2 militares não estavam aqui na operação de garantia da lei e da ordem, que estavam chegando hoje no Rio, eles estão na ativa, treinando militares brasileiros. Essas pessoas têm que ser afastadas das Forças Armadas. Esse episódio mancha as Forças Armadas, mancha a imagem do Exército Brasileiro. É coisa de golpista, não é uma coisa isolada, né? É uma mentalidade golpista instalada dentro do Exército Brasileiro. É gravíssimo. Quando o senador Flávio Bolsonaro fala, pensar em matar alguém não é crime. É uma fala típica de um criminoso. Porque o criminoso, quando comete um crime, ele tenta admitir algo menor. Aí o ministro Gilmar Mendes já respondeu ao senador Flávio Bolsonaro. Havia todo um planejamento para uma execução. Ô Amanda, Operação Punhal Verde e Amarelo, Copa de 2022. Essa extrema-direita, ela sequestra os símbolos nacionais. O patriotismo, dizia o Samuel Johnson, é o último refúgio dos canalhas. Né? O patriotismo tem que ser um sentimento genuíno de amor à pátria. Não é gente que quer dar um golpe de Estado porque perdeu uma eleição. Esse Mário Fernandes, general, está lá com o Pazuello, que foi ministro na pandemia, e a gente sabe o desempenho que ele teve. Eu acho, Amanda, que a gente tem que punir.
É preciso punir esses golpistas para que esse episódio não se repita mais. É gravíssimo o que aconteceu com a revelação hoje da operação da Polícia Federal. Amanda e Augusto. E, Kennedy, essa trama foi descoberta porque a Polícia Federal chegou a ela através do telefone do Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro. Agora, eu te pergunto, com todo esse entorno aí, com essa trama de um complô de assassinato por trás disso tudo, pode haver um indiciamento aí do general Heleno, do Braga Neto e até do ex-presidente Jair Bolsonaro? O Augusto, me parece que as provas contra o Bolsonaro, o Heleno e o Braga Neto, elas são claríssimas, né? Minuta impressa dentro do Palácio do Planalto, ele enxugou a minuta, né? O número 2 do Ramos, o Heleno, aquela reunião de 5 de julho de 2022, eles pedindo uma medida radical. Esse Mário Fernandes falando, os ministros de Estados todos presentes ali, todos cúmplices desse golpismo. Agora a gente sabe, né, porque tinha muita gente esperando o golpe de 8 de janeiro, tinha muita gente informando que haveria um golpe para parte do país. Tem no Telegram, tem um comunicado deles em 9 de novembro, dizendo o seguinte, olha, se o Lula foi envenenado, não venham dizer que é alguma coisa da direita não, isso é complô da esquerda. Eles já estavam fazendo nos grupos e nas redes sociais um trabalho de contra-informação para tentar limpar a imagem deles. Portanto, eu acho que é gravíssimo sim. O Bolsonaro ele precisa ser punido, o Augusto, porque a quem interessava esse crime? A quem interessava esse golpe de Estado? E nós da imprensa seríamos as próximas vítimas. Ditadura começa assim, começou em 64, depois veio o AI-5 em 68, a tortura virou método de Estado, houve terrorismo de Estado. Quais seriam as vítimas depois do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes? Você acha que os jornalistas não seriam vitimados? A imprensa não seria calada? Outros políticos não sofreriam? O Bolsonaro tentou instalar uma ditadura militar no Brasil. A Polícia Federal concluiu esse quebra-cabeça. Hoje, eu acho que o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, está com uma missão muito espinhosa, mas muito importante, que é denunciar um presidente da República, né? E esse presidente da República precisa ter o direito de defesa e, se condenado, cumprir a pena a qual foi condenado. A gente não pode admitir que no Palácio do Planalto tenha gente que um dia pense em dar golpe de Estado contra a eleição. O ministro da Casa Civil não pode pensar isso. Um candidato a vice-presidente não pode pensar isso. É muito grave o que aconteceu. A gente tem, enquanto país, como disse o ministro Barroso, se quer colocar esse pessoal à margem da história, colocá-los na lata de lixo, é preciso punir, Augusto. Rapidinho, a repercussão aí no governo com o presidente Lula, como é que foi? Amanda, o presidente Lula sabia desde a semana passada que algo estava por vir. Ele foi informado por alguns ministros do Supremo que havia um plano para tentar matar a vida dele. Ficou quieto, você viu que o Lula tem evitado dar declarações, ele não falou, não quis falar sobre o atentado na semana passada em Brasília, evitou. Hoje não deu uma coletiva, entrevista coletiva que estava prevista para ser dada aqui no G20. Eu acho que ele está pensando muito no que ele vai falar para o país. Porque você descobrir, né, que teve tão próximo de ser assassinado, de que havia um plano para te matar, Amanda, a gente esteve à beira do abismo. O Brasil se salvou por pouco. Era para a gente estar vivendo numa nova ditadura militar. Obrigada, Kennedy. Fica aí que já você volta para comentar G20. A polícia tenta prender um homem suspeito de envolvimento na execução do delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach, no dia 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A Secretaria de Segurança Pública paulista oferece uma recompensa de R$50 mil a quem fornecer informações sobre ele. Cauê do Amaral Coelho, de 29 anos, é apontado pela investigação da polícia como olheiro do crime que culminou no assassinato de Vinícius Gritzbach. Ele estava no saguão do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo para acompanhar a chegada do delator do PCC. Foi Cauê que avisou os assassinos de que a vítima estava deixando o desembarque. Poucos segundos depois, acontece o assassinato. Além de ele chegar antes do local e funcionar ali com uma espécie de uma informação privilegiada para facilitar a execução, ele tem imagem dele apontando na direção do Vinícius, que fica claro aí a participação dele, estratégica inclusive, por isso que ele foi
solicitada a prisão temporária como coautor do homicídio e foi aceita pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Hoje a polícia fez uma operação para prender Cauê, mas ele não foi localizado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo oferece uma recompensa de R$50 mil para quem ajudar com informações para localizar Cauê. Segundo os investigadores, ele tem ligação com a facção criminosa e passagens pela polícia por tráfico de drogas. Contra Cauê existem também um boletim de ocorrência por desacato a um agente de trânsito. Na ocasião, ele chegou a fazer ameaças dizendo pertencer ao PCC. Vinícius Gritzbach foi executado com 10 tiros de fuzil no dia 8 de novembro. O empresário e a namorada voltavam de viagem de Maceió. De acordo com as investigações, ele tinha ligação com o PCC e era jurado de morte depois de delatar o envolvimento de agentes das polícias civil e militar com a facção criminosa. A polícia tenta identificar os outros participantes do homicídio de Gritzbach. A gente pode falar que no mínimo 5, além dele, mais 4 que estavam ocupando ali o veículo Gol. Agora, a gente não descarta a possibilidade de 7, 8, 9, 10, isso vai depender do desenrolar da investigação e a participação de cada um deles. Tanto que podem responder por homicídio, tanto aquele que apertou o gatilho para executar o Vinícius, quanto aquele que, de alguma forma, corroborou e facilitou para que o homicídio acontecesse. Vamos saber como fica a previsão do tempo agora com o Igor Silveira. Igor, como é que fica o tempo amanhã no feriadão? Quer dizer, feriadinho, né? No meio da semana. Feriadinho Vamos no lá, meio da feriado semana. rápido, né? Rápido. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a quarta-feira ainda vai ser com tempo instável em praticamente todo o Brasil, como a gente acompanha aqui no mapa. Olha, no sul a chuva é mais forte e volumosa em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão, ele se forma em direção ao sudeste, por isso tem mudança no tempo, viu? Aqui em São Paulo, por exemplo, a temperatura máxima amanhã pode chegar na casa dos 32 graus. Agora, por causa desse sistema de baixa pressão, tem previsão de chuva entre a tarde e a noite. Por isso que na quinta-feira a temperatura máxima cai para 24 graus. Na sexta-feira e também no sábado, 20 graus é aquele dia para ficar em casa com a família. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado, amanhã 32 graus de máxima, mas também tem previsão de chuva entre a tarde e a noite e aí no decorrer dos dias as temperaturas caem também. Belo Horizonte marcando 31 de máxima, também com previsão de chuva, e Vitória no Espírito Santo, 32 graus amanhã. Agora no Nordeste, sol em toda essa área amarela, tempo quente e abafado, mas com previsão de chuva em pontos aí do litoral da Bahia. Agora as temperaturas seguem altas em praticamente todo o Brasil, com os termômetros acima dos 30 graus. Salvador marcando 33 de máxima amanhã. No centro-oeste, os termômetros registram 34 e na região norte, 37 graus, mas também com previsão de chuva. Bom feriado para todo mundo, viu? Amanda, Augusto. Veranico aí se aproximando. Obrigado, Igor. Boa noite para você. Cada brasileiro consome, em média, cerca de 37 quilos de carne bovina todos os anos, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Mas, com a alta do preço ao longo de 2024, bater essa média de consumo não vai ser tão fácil. É que o churrasco do fim de semana e as carnes do dia a dia ficaram muito mais caras. Para vender as quentinhas e não ficar no prejuízo, Maria Lúcia tem que ser criativa. Às vezes eu faço costelinha, tá mais em conta. Coxa sobre coxa, entendeu? Peixe. Mas mesmo assim tá tudo caro. A carne aumentou muito, meu filho. A Jane também ficou assustada. R$ 49,90. Ave Maria. Não dá para comer não, é só ovo mesmo. Nos últimos 12 meses, a alta de preço das carnes foi de quase 9%, de acordo com dados da inflação medida pelo IBGE, enquanto a média da inflação no mesmo período foi de 4,76%. Só não foi maior que a alta de 2021, quando chegou perto dos 20%. De janeiro a setembro deste ano, a exportação da carne bovina brasileira aumentou 28% comparando com o mesmo período do ano passado. Isso fez com que a oferta do produto diminuísse no mercado interno e isso também explica o aumento do preço para o consumidor brasileiro. Que há uma demanda muito forte por carne bovina brasileira no mercado internacional. As exportações são muito agressivas nesse ano,
O Brasil aí vai caminhando para um recorde histórico em termos de exportação e, em função disso, isso vai acabando, leva produto brasileiro lá para fora, aumenta a procura das indústrias desses frigoríficos por boi e os preços vão subir. No campo, a situação não é diferente. Os insumos seguem a cotação do dólar. Com isso, a ração para alimentar o gado também fica mais cara. Mas o gerente desse frigorífico, que vende carnes no mercado interno e também exporta, acredita que esse cenário vai melhorar. De janeiro vai dar uma freada nas escalas de abate, onde que esse preço vai dar uma abaixada. Terminou hoje no Rio de Janeiro a reunião da cúpula do G20 entre os líderes das maiores nações do mundo. Foram 2 dias de discussões. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini traz as informações. Oi, Tony, boa noite. Nos conte aí desse último dia dos principais líderes mundiais reunidos na Cidade Maravilhosa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, nas últimas horas do G20 aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula teve 2 reuniões bilaterais. Uma com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e outra com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Lula concederia uma entrevista coletiva logo depois desses encontros, mas ele teve que antecipar a volta para Brasília para poder se preparar para o encontro de amanhã com o presidente da China, Xi Jinping. Pela manhã, os chefes de Estado se reuniram pela última vez aqui no Rio. O governo brasileiro, as Nações Unidas e a Unesco lançaram a iniciativa conjunta para fortalecer pesquisas e medidas de combate à desinformação sobre as mudanças climáticas. Chile, Dinamarca, França, Marrocos, Reino Unido e Suécia também participam da ação. Ao final do encontro, Lula passou a presidência rotativa do grupo ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que vai sediar o encontro no ano que vem. E hoje, uma nova foto oficial foi tirada depois que Joe Biden e os primeiros ministros da Itália e do Canadá não participaram daquela primeira foto. Só que dessa vez, o argentino Javier Milei, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, não participaram. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. Os chefes de Estado começaram a chegar ao Museu de Arte Moderna do Rio por volta de 9 da manhã para a terceira e última sessão da cúpula. As pautas do dia foram desenvolvimento sustentável e transição energética. Lula afirmou que, apesar dos esforços feitos nos últimos anos para lidar com as mudanças climáticas, é preciso fazer mais e melhor. E destacou a importância de uma mobilização global. Reunimos pela primeira vez, ministro de Finanças, Meio Ambiente e Clima, Relações Exteriores e presidentes de bancos centrais para discutir como enfrentar o desafio climático. Peço o engajamento do G20 na mobilização global conjunta Brasil-ONU para elevar o nível de ambição da próxima rodada de contribuições nacionalmente determinadas às NDCs. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. O presidente reforçou ainda a necessidade de valorizar as florestas e proteger os oceanos. Mesmo que não derrubamos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global. Os oceanos são outro importante regulador climático e fonte potencial de soluções. Eles também devem ser objeto prioritário das nossas preocupações. Na luta pela sobrevivência, não há espaço para o negacionismo e a desinformação. Brasil e Chile assinaram um memorando que prevê ações conjuntas para reduzir a desigualdade digital nos 2 países e o enfrentamento às fake news. O governo brasileiro também lançou um fundo em parceria com a ONU e a Unesco para combater a desinformação climática. A iniciativa vai direcionar recursos para pesquisas sobre o tema, além de campanhas de esclarecimento. O tema da integridade da informação é um tema que cada vez mais tem ganhado relevância nos fóruns internacionais. Cada vez mais há uma compreensão de que os nossos países, de que os órgãos multilaterais
se esforcem no sentido de que a gente possa constituir protocolos, iniciativas comuns que possam, de uma forma ou de outra, coibir essa prática e, ao mesmo tempo, construir alternativas que sirvam como referência de informação confiável. Na noite de ontem, os chefes de Estado aprovaram a declaração final do G20. O texto, alinhado entre os diplomatas, reafirma a necessidade de buscar a paz em todas as regiões de conflito e condena qualquer tipo de terrorismo. Cita a busca por equidade de gênero, além de reforçar o Acordo de Paris com o compromisso de reduzir a temperatura global e a emissão de gás carbônico. A taxação dos super-ricos também está presente no texto, além do apoio aos migrantes e refugiados. No encerramento, Lula transferiu o comando do grupo para o presidente da África do Sul, que vai sediar o próximo encontro em 2025. Esta não é uma transmissão da presidência comum. É a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem América Latina e África. Agradeço a todos os que contribuíram com a presidência brasileira, em especial as pessoas que trabalharam para viabilizar os resultados que alcançamos. Desejo ao companheiro Ramaphosa todo o sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Vamos seguir construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Muito obrigado a todos e boa sorte, companheiro Ramaphosa. Ao final do encontro, os chefes de Estado refizeram a foto oficial. No primeiro registro, feito durante a tarde de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se atrasaram e não participaram. Dessa vez, quem ficou de fora foi o presidente argentino, Javier Milei. Vamos voltar direto ao Rio de Janeiro para falar com Kennedy Alencar, que cobre lá o G20 nesse encerramento, né, Kennedy, que foi com chave de ouro. O que você destacaria hoje que o assunto principal foi meio ambiente, que é muito importante para o Brasil, e importantes também reuniões bilaterais? O Augusto, o Lula subiu o sarrafo, né? Ele está propondo que os países tenham mais ambição e aumentem as suas metas ambientais para combater o aquecimento climático. Prometeu fazer isso aqui no Brasil e preparou os espíritos para a COP30, que vai acontecer em Belém no ano que vem, dizendo que é a última chance para a gente salvar o planeta. Como mostraram a Natália e o Tony, o Lula foi um Lula muito roteirizado, ele fugiu daqui dos improvisos, ele fez questão de ter 3 discursos muito bem delineados sobre o combate à fome e à pobreza, depois sobre a questão geopolítica e a mudança da governança da ONU e hoje a questão ambiental. A gente estava falando há pouco, né, desse plano para instalar uma ditadura no Brasil. Se esse plano tivesse dado sucesso, tivesse tido sucesso, o Augusto, a gente não teria tido esse G20 aqui. Ele não aconteceria. Esses líderes não viriam para cá, né? Vieram porque o Lula é o melhor presidente da história do Brasil e o Lula tem uma capacidade de diálogo hoje que poucos presidentes têm no mundo. E ele preparou o Brasil para o próximo evento internacional. É um G20 histórico, eu acho que fecha com chave de ouro, como você falou, o Brasil conseguiu tudo o que ele queria. Aí falam, mas o ano que vem tem o Trump nos Estados Unidos, será outro G20. Bem, cada dia com sua agonia. A gente tem que reconhecer e celebrar um momento de vitória do Brasil. O Rio de Janeiro virou a capital do mundo, um evento muito importante, com alertas muito importantes. Eu acho que, assim, é histórico e o Lula fez barba, cabelo e bigode, como eu falei ontem. Bom, e agora chegou a hora de dar uma notícia que eu não gostaria de dar, porque é triste, né? É hora de nos despedirmos de Kennedy Alencar, que deixa a Rede TV, parte para novos desafios e vai deixar uma saudade imensa e um grande vazio aqui nos nossos corações e no jornalismo. Obrigado, viu, Kennedy, por tudo que você fez aqui para a gente e essa participação essencial sua sempre aqui no jornalismo da Rede TV. O Augusto, muito bom em trabalhar com você e com a Amanda. Você é um craque, a Amanda é uma grande amiga. Para mim é uma honra
trabalhar na Rede TV, a Stephanie Freitas, que conduz o jornalismo aí muito bem, virou uma grande amiga. Tem tantos agradecimentos aqui, ó, para a Clélia, que é sempre competente, carinhosa, atenciosa, o Canídia, o irmão, que fez uma baita entrevista comigo, com o Luiz Fernando Veríssimo, da outra vez que eu trabalhei na Rede TV, o Serginho, o Breno, que me ajudou a fazer um documentário para a BBC, em parceria com a Rede TV, o Cicinho, o Léo, que está aí hoje no meu ouvido, o Cris de Operações, que fez viagens comigo para gravar o É Notícia, a Thalita, o Júlio, que também participam, enfim, todos os colegas aí da redação em São Paulo. Em Brasília, a Franci Rodrigues, minha parceira lá, a Tati, uma figura doce, uma secretária maravilhosa, que cuida muito bem daquela redação lá, o Zé Eduardo, um companheiraço que eu tenho lá em Brasília, o Cleomar e o Kleber, que me ajudam lá com a Notícia, toda a redação de Brasília, aqui 2 grandes companheiros nessa cobertura, o Tony e o Júlio, um orgulho de trabalhar com eles, não é a primeira vez, enfim. Agradecer o Marcelo de Carvalho pelo apoio que ele deu para minha volta para a TV, agradecer muito ao Amilcar Idalevo, que é um amigo e deu toda a liberdade para a gente fazer um jornalismo bacana, e eu tenho muito orgulho do trabalho que todos vocês fazem aí na Rede TV. Estou de saída, mas enfim, é um até logo, né? Agradecer também aí ao Neto, à Andréia, ao Alexandre, à Tami, o Riolando lá na área jurídica, com quem a gente discutiu estratégias de debates. Tem muita gente para falar, enfim, o seu Bené, o Aldenor, o Iltinho, o câmera aí, que também estão comigo na Notícia, o Paulo e o Raimundo, que foi o primeiro cinegra que eu fui aprender a fazer televisão. E quando eu fiz o comentário, eu cheguei em casa e perguntei assim: "Ei, pessoal, como é que foi?" Aí meu filho falou: "Pai, você não piscou", porque eu ficava assim de olho arregalado. E o Raimundo, que é muito doce, me ajudou bastante. Eu gosto muito da Rede TV, tenho muito orgulho de trabalhar na Rede TV. Para mim é uma honra, vou sentir muita saudade, é só um até logo, né? E como diria o Michel Teló, beijo, me liga. Tiverem saudade, estratégia Michel Teló. Beijo, me liga, Amanda. Beijo, me liga, Augusto. Beijo, me liga, Rede TV. Aquele abraço. Depois de tantos anos, você está piscando muito. Se é um até logo, volte logo. As portas estão sempre abertas em nome de toda a redação. Um agradecimento enorme a você, Kennedy, que é uma referência para nós e é uma referência para o jornalismo brasileiro. Boa sorte, você é um grande amigo. Obrigado, Kennedy. Volte logo. Um abraço. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Obrigado, Augusto. Boa noite, Amanda. E o maior rei negro de todos os tempos, o Rei Pelé, ganhou uma exposição imersiva aqui em São Paulo na última segunda-feira. Milhares de fãs, amigos e familiares de Pelé compareceram a um shopping na zona sul da capital para a inauguração da maior exposição imersiva sobre o rei do futebol. Duvido, fora da família dele, que exista um brasileiro, uma pessoa de qualquer lugar do mundo que gosta mais do Pelé do que eu. Eu amo Pelé. Deus te pague, Pelé. A minha vida profissional existe até você e depois de você, viu? Com curadoria do jornalista e escritor Marcelo Duarte, a exposição contempla os acontecimentos mais marcantes do eterno camisa 10, da infância aos grandes feitos e conquistas de Pelé. O público terá a oportunidade de ver de perto vários itens pessoais do rei, como camisas, réplicas de troféus e estátuas. Pelé é um emblema, um dos maiores embaixadores do Brasil no exterior e, sem dúvida, nós temos muito orgulho de que ele seja nosso, que ele seja de São Paulo. A exposição fica em cartaz até março de 2025. Os ingressos podem ser comprados pela internet e as visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. E com o fim da data FIFA, as atrações esportivas aqui da Rede TV dobram no fim de semana. Em sábado tem Campeonato Alemão e domingo eu espero vocês na NFL. Com certeza. Encontro marcado. Obrigado, Napoleão. Obrigado. Um abraço. O BNDES vai financiar a exportação para o Paraguai de Super Tucanos, os aviões militares da Embraer.
O contrato de 600 milhões de reais foi assinado durante a cúpula de líderes do G20. É a primeira operação aprovada nos últimos 13 anos de financiamento para exportações de produtos de defesa. A assinatura contou com as presenças do ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernandes Valdovinos, e do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, proibiu qualquer tipo de publicidade de jogos online, as chamadas bets, para crianças e adolescentes. As bets que desrespeitarem a decisão podem pagar multa de até R$50 mil por dia. A decisão atende a uma determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos na torcida, né? Um filme belíssimo e triste, claro. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.